queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe dos juniores. Hoje já chegamos na nossa terceira lição deste trimestre, onde estamos aprendendo sobre os profetas, a história dos profetas. E hoje nós vamos aprender sobre Ezequiel, que foi aí mais um dos profetas maiores. E eu quero que você leia comigo, aí na página de número 14, a nossa conversa de professor. Na aula desta semana, seus alunos conhecerão a história de um profeta que anunciou a restauração de Israel. Ele foi levado para a Babilônia quando era ainda jovem e, mesmo distante, acompanhou tudo o que estava acontecendo com o seu povo em Jerusalém. Ezequiel foi chamado como profeta em um tempo muito difícil da história do povo de Deus, mas havia uma promessa divina de que no tempo certo o Senhor enviaria a restauração espiritual da nação. Na segunda parte do livro que leva o seu nome, Ezequiel recebe uma revelação maravilhosa a respeito da renovação espiritual da nação. Ele tem a visão de um vale de ossos secos que transformaram em corpos. Estes corpos ressuscitaram, se tornaram um poderoso exército de pé pelo poder de Deus. Essa revelação comprova que a vontade de Deus sempre será a restauração e a preservação da comunhão com Ele. Aproveite essa temática para mostrar aos seus alunos que devemos estar vigilantes quanto à nossa vida espiritual. Precisamos manter a obediência a Deus para que nenhum cativeiro espiritual nos surpreenda e deixemos de desfrutar todas as bênçãos do Senhor. Então, a obediência, ela nos guarda. A obediência a Deus, ela nos protege. Ela é a nossa proteção. Quando nós somos obedientes e fiéis ao Senhor, isso nos protege. E lá, deixei para você os versículos para meditação. Então, de segunda a sábado, nós temos versículos para meditar na palavra, nos prepararmos para essa temática da aula de hoje sobre Ezequiel. Então, na segunda-feira, voltar-se para Deus, Deus restitui, felizes os que choram, Deus é aquele que cura, seremos salvos e o Senhor restaurará. Glória a Deus. Plano de frequência, vamos estar orando por Minas Gerais, Vamos orar por Minas Gerais aí na nossa primeira oração da aula. Então convide seus alunos, pergunte ali se tem algum pedido de oração. Vamos clamar pelos pedidos. O nosso Senhor, Ele continua agindo, atuando em nosso meio. Vamos orar com fé. O Senhor vai atender aos nossos pedidos, segundo a sua boa vontade. Então vamos orar pela aula de hoje, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no coraçãozinho das crianças, por meio da sua palavra. E orem por Minas Gerais. Louvor, vem Espírito de Deus e ó, Jesus me ama, da harpa cristã. Por que Jesus me ama? Não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. E o objetivo da aula hoje, pessoal, é ensinar que Deus opera para a restauração e preservação da comunhão espiritual com Ele. O versículo está lá em João 11, que diz: então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí pode ser que seu aluno vai perguntar, tia Tamires, mas se eu morrer, se alguém morrer, então vai viver, vai ressuscitar? Vê aí o que eles entenderam desse versículo. E aí você diz, sim, ainda que morra, viverá. Viverá para a vida eterna. Nós não vamos morrer a morte eterna. Vamos morrer, mas vamos ressuscitar. A gente muda de endereço, a nossa alma não morre. Mas aqueles que estão em Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que nós venhamos morrer aqui, nós viveremos com Ele para sempre, a vida eterna. Está lá em João 11 e 25. Eu coloquei errado aí, coloquei 26. Mas é o 25, tá, pessoal? Então aí, qual é a sugestão para memorização? Escrever o versículo no quadro. Se você não tem quadro, escreve numa cartolina, numa folhinha 4.
Use a sua criatividade. Deixei para você imprimir também o versículo. Está ali no Google Drive. Então aí vocês vão ler o versículo em voz alta e aí você vai pegar o versículo e dividir ele só nas palavrinhas, né? Então, aí você escreve na outra folhinha, Jesus, na outra, afirmou. E entre as palavras do versículo, você inclui aí algumas que não estão no versículo. E aí você vai levantando as palavrinhas. Aí você levanta lá, ressurreição, está no versículo, daí as crianças têm que ficar de pé. Aquela palavrinha que você levantar e não estiver no versículo, elas ficam sentadas. É tipo aquela brincadeira do morto-vivo, mas é com as palavras do versículo. Aí aquela criança que levantar quando a palavrinha não estiver ali no versículo, ela queimou, daí ela sai fora da brincadeira. E tudo isso é só uma forma dinâmica de a gente estar aprendendo o versículo. A gente sabe que as crianças gostam de se movimentar e tudo isso vai ajudando a nós memorizarmos a palavra de Deus. Então, para a dinâmica, trouxe para você, vamos aprender mais sobre o profeta de hoje, que é o Ezequiel. E aí você pode fazer um bonequinho do Ezequiel, levar e colocar aí no seu mural dos profetas. Então, ele foi filho de Buzi, ele era sacerdote em Jerusalém, então lá no reino de Judá, mas ele foi levado para o exílio lá na Babilônia, então durante toda a sua vida ele viveu no cativeiro e lá ele era profeta. Então ele viveu ali por volta do ano 593 a.C., ele recebe esse chamado da parte de Deus e ele profetizou sobre a restauração de Israel. Ele profetizou também sobre o Espírito Santo e sobre um novo coração, como nós podemos ver lá em Ezequiel 36. Muito linda a história do profeta que vamos aprender hoje. E já quero que você abra comigo lá no livro de Ezequiel, porque nós chegamos no momento da palavra. Então vamos usar os visuais da lição de número 3. O Ezequiel, que era o atalaia de Deus. E nós também somos atalaias do Senhor, ou sentinelas. Aquele que fica de sentinela, que avisa o povo dos perigos. Então, vamos lá? Ezequiel. E vamos já no capítulo 2, que disse assim. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, porque Deus falava através dos seus profetas. Então eles usavam aí essa frase, assim diz o Senhor, porque Deus estava falando através deles. E eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Mas tu, ó filho do homem, lá no 8 agora, ouve o que te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca, come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. E ali o Senhor vai falando com Ezequiel tudo aquilo que ele tinha que entregar ao povo, ao seu povo que era um povo rebelde e duro de coração. E lá no capítulo 3 e versículo 16 diz assim, e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio,
para salvar a sua vida. Então Deus enviava o profeta para ali denunciar o seu pecado, mas não para a morte, porque o Senhor não tem prazer na morte. O Senhor envia a sua palavra, os seus profetas, para que houvesse um arrependimento, para que houvesse salvação. Então, para isso que Deus enviava os seus profetas. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu está livre da alma dele. Então ele tinha que entregar a palavra. E se ele não entregasse, a morte daquela pessoa ia cair sobre as mãos de Ezequiel. Mas se ele avisasse a mensagem, aí as mãos dele agora estavam limpas e dependia somente daquela pessoa, daquele povo a qual o Senhor tinha uma palavra para entregar. Então esse era o trabalho, o serviço de Ezequiel. Ele era um atalaia, ele tinha que avisar o povo, ele ficava de observação e avisava ali onde havia perigos, aonde o povo deveria ir vigiar, mudar o seu coração. Mas o povo era duro de coração, o povo não queria saber mesmo. Então ele ficava de sentinela e avisava as pessoas. E Ezequiel foi usado então para repreender o povo teimoso que não queria ouvir a Deus. Então aqui Ezequiel está falando e o povo fazendo cara feia para ele. E a própria palavra diz, eles vão fazer cara feia para você, não vão dar muita bola porque você está falando, mas vai lá e fala. Esse é o seu serviço. Você tem que entregar a minha palavra, para depois eles saberem que há sim um profeta no meio deles, que eu não os abandonei de todo. Eu estou falando no meio deste povo e este povo não está querendo me ouvir. Então eles vão ser levados sim, cativos, vão ser levados. O resto, porque o Ezequiel ele viveu por toda a sua vida já no cativeiro ali da Babilônia. E aqui então, muitos não acreditaram no juízo até que ele chegou e Jerusalém foi totalmente destruída, foi queimado a cidade e o templo. E será que agora o povo iria se arrepender? Quando chegou aquilo que Deus estava anunciando que ia chegar, se não houvesse arrependimento, agora chegou. Será que o povo iria se arrepender? E a palavra vai dizer que eles estavam desanimados, porque agora a sua cidade estava desolada, toda queimada. O templo também havia sido queimado, estava tudo destruído. E o povo mudou o ânimo, e agora eles estavam entristecidos e desanimados. Então lá no capítulo 37, vamos lá comigo, capítulo 37. Ezequiel, ele tem uma visão muito conhecida, conhecida por você, conhecida por todos nós, que é a visão do vale dos ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, aqui na figura de número 3. Me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos e estavam sequíssimos. Você sabia que esse vale que Ezequiel tem a visão era o povo de Israel? E essa é a visão espiritual de como estava aquele povo. Eles estavam mortos, só os ossos, secos, sequíssimos, sem vida. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então Ezequiel responde para o Senhor, Senhor, tu é que sabe se eles podem viver ou não. Então me disse, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ali ele continua, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Queridos, o cativeiro babilônico, ele durou cerca de 70 anos. E aí depois foram cativos também pela Pérsia, se eu não me engano. E aí quando chegou o tempo do rei Ciro, ele começou a liberar o povo de volta para suas terras. E ali a palavra do Senhor, ela se cumpre. Porque o Senhor usou Ezequiel para profetizar sobre o cativeiro, mas também ele usa agora para falar sobre uma restauração que viria. Então esse vale de ossos secos que Ezequiel vê, nada mais é do que o povo de Israel, que estava morto espiritualmente, mas havia uma promessa de renovo e de restauração, porque o Senhor não aguenta ver o seu povo nessa situação. Então havia ali um remanescente e o Senhor estava agora pedindo para Ezequiel profetizar sobre esses ossos. Então Ezequiel ele começa a profetizar, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E após ali 70 anos, o povo começa a regressar agora para recriar Israel, para levantar a cidade que havia estado em ruínas por tanto tempo. Então agora eles começam a voltar do cativeiro. E ali o Senhor vai restaurando e vai levantando novamente o seu povo que foi cativo por causa dos seus pecados. E o Senhor enviou profetas, enviou juízes, muitas e muitas vezes para alertar o povo. E o Senhor, ele é longânimo, né, queridos? Olha só, foi bastante tempo avisado, denunciado o pecado, profetizado. O Senhor foi muito longânimo com o seu povo. Mas, como na aula passada, Jeremias, o Senhor pergunta: o que você vê, Jeremias? Aí ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E a amendoeira, o que o Senhor estava dizendo ali? Que ia ser rápido, aquilo que ele estava falando agora iria acontecer de fato. Não iria demorar. E não demorou. O povo foi cativo, mas agora havia uma promessa de restauração. E Deus usou Ezequiel para anunciar essa restauração. Então, lá no finalzinho da nossa lição, naquela época o profeta falava para um povo morto espiritualmente, que não acreditava mais que teria uma vida de comunhão com Deus. Mas o Senhor mostrou a Ezequiel que seria possível sim alcançar essa restauração. E nos dias atuais há muitos que se encontram perdidos, sem saber para onde ir, mortos espiritualmente, sem esperança, mas o Espírito Santo continua a dar vida nos dias atuais e a todo aquele que escuta e guarda as suas palavras. Talvez você conheça alguém que se afastou da presença de Deus e não quer mais voltar. O Senhor quer nos usar como atalaias para anunciar os perigos deste afastamento. Então nós temos que pregar sim o inferno. Temos que pregar sim aquilo que virá, a ira vindoura para aqueles que não estiverem em Cristo. Amém, queridos? E Deus quer nos usar para alertar essas pessoas e para trazê-las de volta à presença de Deus. Glória a Deus pelo profeta Ezequiel. Deixei aí uma sugestão de atividade, como as anteriores, no mesmo modelo que nós estamos usando, para que as crianças venham aprender mais sobre os livros. Então aí tem 48 capítulos, fica no Antigo Testamento, é um livro profético. E aí vamos abrir lá. Ah, que linda! Essa passagem é muito linda, que fala também sobre, ele profetizou sobre o Espírito Santo e sobre um novo coração. Isso está lá no capítulo 36, que diz assim, vamos a partir do 25, do versículo. Espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, vos darei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Glória a Deus. Sugestão de lembrancinha para Páscoa. Essa aula vai ser ministrada bem ali no domingo de Páscoa, dia 20, né, se eu não me engano. E aí, ele vive. E aí você pode, claro, incluir aí, conforme as suas condições, um bombom, uma balinha, né, algo para estar entregando para as crianças de lembrancinha. Queridos, concluímos então aprendendo sobre o profeta Ezequiel e nós somos chamados por Deus como atalaias neste tempo. Seus alunos são chamados pelo Senhor como atalaias lá dentro da casa deles, lá na escola, lá entre a família, entre os vizinhos, somos chamados pelo Senhor. Não esqueça disso, você tem um chamado de anunciar a sua palavra. Glória a Deus pela sua vida, por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado pelos comentários, pelo carinho que vocês deixam ali para nós. Sugestões, por favor, pode deixar ali nos comentários. Todo esse material está disponível para você no Google Drive. Queridos, que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.